Seja bem-vindo a mais um UnaCast, o podcast do grupo Unamaná. Nós acreditamos que o mundo merece ouvir você. Eu, Simone Klung, apresento esse episódio com o apoio da Edilene, Design que Comunica, do Luan, da Comunique-se Marketing Estratégico. A ambientação do espaço do estúdio aqui do podcast é feito pela Laranja Flor Interiores e na sala de recepções contamos com o apoio da JN Estofados. Hoje, aqui no nosso podcast, nós temos uma convidada muito especial. E eu disse para ela que eu não saberia nem por onde começar a nossa conversa, porque eu fiquei mergulhada tentando lembrar, Cristiana, da onde e há quanto tempo eu lhe conheço, e nós nos conectamos através de treinamentos e vivências, e é sobre isso que eu gostaria que fosse a nossa conversa também. Estou imensamente feliz e muito honrada por ter você aqui comigo, Cristiana da Luz. Seja bem-vinda. Obrigada, Simone. E para mim é um presente, né, Simone? Espaços assim onde a gente pode compartilhar sobre quem a gente é, sobre o que desafia, sobre o que inspira, com certeza vai tocar muito na pele de outras mulheres e outras pessoas também. Então, é espaço realmente de autoconhecimento, de autoconfiança e de muitas coisas boas, né, que vão refletir na vida de outras pessoas também. Muito obrigada, fiquei muito honrada também. Que bom. E é isso, o propósito do UnaCast é nós levarmos inspiração para você. Cris, para isso, eu gostaria que você começasse a contar quem é a Cristiana, como você se reconhece hoje. Essa pergunta é excelente, Simone, e eu vou começar a te responder com uma pergunta. Em 2016, e eu adoro contar essa história, né? Em 2016, eu fiz o caminho de Santiago de Compostela, que é um caminho espiritual que começa em Saint-Jean, Pied-de-Port, na França, e termina na Espanha. E eu, praticamente caminhei quase 30 dias, né? Praticamente 800 quilômetros. E teve uma pergunta que tocou muito a minha alma e que reflete nela até hoje. Quando eu encontrava as pessoas, porque eu fui sozinha, mas no caminho, você vai dormindo em albergue, você vai caminhando, uma média de 27 quilômetros por dia, e nessa caminhada você vai encontrando pessoas. As pessoas que me encontravam, elas perguntavam para mim quem eu era, né? Como eu perguntava quem eram as pessoas que eu encontrava. E eu começava a responder, olha, eu sou empresária, eu sou casada, eu tenho 4 filhos. E várias delas diziam, não, eu não tô perguntando o que tu faz, eu tô perguntando quem tu é. Qual o teu objetivo de vida, o que você busca, por que você tá nesse caminho. Então, eu acredito que é exatamente sobre isso, é sobre a gente conseguir falar sobre quem a gente é, tirando sobre o que a gente faz. O que a gente faz é um reflexo de quem tu é, mas a gente não é só isso, e a gente acaba usando muito a máscara do profissional, esquecendo que o que sustenta esse profissional são sentimentos, são emoções, são necessidades que vão muito além. Então eu te diria que hoje, né, eu sou uma mulher muito intuitiva, porque essa é a minha essência. Dizem que quando a gente não sabe sobre quem a gente é no presente, Simone, a gente deve olhar para a nossa infância, porque é na nossa infância que está a nossa essência mais pura. Então, desde pequena, eu sou muito intuitiva, eu sou muito inconformada com as coisas que eu acredito que podem ser melhores, sabe? E eu tenho uma energia dentro de mim de realização, de querer fazer, de querer experimentar. Tanto é que a primeira vez que eu fiz terapia, que eu tinha 28 anos, eu fui para terapia porque eu tinha uma sensação, Simone, de que eu fosse morrer cedo. Porque eu olhava para as pessoas que eu convivia na universidade, na minha cidade, na minha casa, na minha família, e eu pensava, meu Deus, a Simone tá satisfeita com isso, por que eu quero isso, e ainda quero isso e quero arranjar tempo para isso? Aí eu comecei a pensar, nossa, eu vou morrer cedo? Só pode que eu vou morrer cedo, então... Tu tinha tanta vontade de viver, Cris, que tu tinha medo de morrer? Eu tinha tanta vontade e eu ainda tenho. Então, assim, eu sou um desafio para quem convive comigo, porque eu tenho essa... Agora eu estou estudando antroposofia, que estuda exatamente sobre isso, a nossa constituição, né? E na minha constituição, na minha alma, no meu DNA, tem essa vontade, como a minha mãe diz, eu devo ter feito você viajando, a minha mãe fala, né? Porque tu tem alma cigana, mala, eu tô sempre arrastando uma mala, mas essa mala simboliza experiências que eu quero viver, essa mala, ela simboliza necessidades que eu não sei se eu tenho para preencher, eu não sei, mas
Eu me sinto muito menina no sentido de querer conhecer a vida, de querer me conhecer, de querer experimentar o mundo aqui fora. Eu tô experimentando esse podcast, mas ao mesmo tempo eu tô num trabalho mental sentindo o que acontece da minha pele para dentro. E eu trago muito essa reflexão para as mulheres, né? Que a gente vive várias coisas, mas o que realmente vale, o que impacta é o que acontece da pele para dentro. Então eu diria que eu sou isso, sabe? Eu sou uma exploradora do mundo, sou uma pessoa com sede de viver, que respeita o outro, que gosta de se conectar. E quero viver a vida até o último instante, assim, desde que ela seja valiosa para mim, antes de qualquer outra pessoa. Cris, e nesse trabalho com mulheres de uma forma muito especial, você tão apaixonada pela vida, tão visionária, né, tão buscadora de forma constante, como que você reflete isso nos seus treinamentos, naquilo que você traz e proporciona para as mulheres, sabendo que, logicamente, nem todas já experimentaram algo assim e talvez também nem terão a possibilidade. Que pergunta genial. Tu deveria ser repórter, viu? Tu já é, só não tem um certificado. Simone, quando a gente fala de mulher, a gente tem que entender que a gente é um resultado, né? Nós somos um resultado. Eu sou um resultado. Essa pessoa que está na tua frente é um resultado. Se a gente pegar um dado hoje muito importante, que é da ONU, que é a Organização das Nações Unidas, você vai entender que, segundo a ONU, nós vamos precisar mais 300 anos para ter igualdade de gênero. Então, começa por aí. Se a gente olhar para a questão da monogamia, né, a gente fala sobre o casamento. A nossa cultura tem essa questão da monogamia, que é o quê? Eu me relaciono somente com uma pessoa. A gente sabe que esse é um padrão que ele se reflete muito mais para as mulheres do que para os homens. Porque se você pegar lá na questão do Egito, se você pegar na questão do mundo árabe, do mundo grego, onde começou a ter registros sobre a existência humana, a gente vai perceber que os faraós tinham várias mulheres, que, enfim, todos os reis e que muitos homens ainda continuam nessa cultura. Se a gente começar também a pegar a questão da liberdade, que é um ponto que eu toco muito com as mulheres, a gente vai entender que não é uma burca que limita sobre a minha liberdade, né? Porque os países árabes onde eu vou, eu conheço 50 países. Existem muitas mulheres árabes. A liberdade não é sobre o que você veste, mas é sobre o que essa vestimenta representa na tua existência. Então, o meu trabalho com as mulheres, eu acho que é pautado principalmente na palavra liberdade, Simone. Mas não é a liberdade no sentido do outro, é a liberdade contigo mesma. É a liberdade de você perceber que, se a gente olhar hoje para o nosso cenário, hoje, se você abrir o Instagram, eu lembro sempre da minha avó, Simone, ela falou assim que foi chegar a revista Cláudia, né? Porque minha avó nunca teve muito acesso a nada. Quando chegou a revista Cláudia e ela abriu a revista Cláudia, ela descobriu vários problemas que ela não sabia que ela tinha. O Instagram, pra gente, é mais ou menos isso. É você abrir o Instagram e você perceber, você ter uma consciência muito superficial que a tua vida não é legal. Que você não tem o suficiente, que você não é o suficiente, que vai ser muito difícil conquistar tudo aquilo que é escancarado aqui. Então a gente tá virando cover, a gente tá virando uma cópia do que a gente vê e não do que a gente sente. Uma festa da comparação. E não do que a gente sente. Entendeu? Então, assim, o meu trabalho com as mulheres é sobre isso, é sobre sentir, e eu vou repetir, é sobre olhar da pele para dentro, o que reverbera aqui dentro, o que realmente mexe comigo. Tem uma frase que eu acho muito bacana, que ela pergunta o seguinte, eu vou falar ela de uma forma muito simples, mas tem uma frase que diz o seguinte, o que é pior? É você nunca viver teus sonhos? É você não ter coragem de viver os seus sonhos? Ou viver sonhos que não são teus? Profundo. Porque a vida é sobre isso. Os sonhos, as metas, as estratégias, os objetivos que eu tô colocando, a agenda que eu abro e eu tô superlotando, são sobre metas e estratégias que dizem respeito à minha alma, ao meu ser? Ou é aquilo que eu vejo de lindo e me inspirei no Instagram, que eu tento sustentar por um mês e eu percebo que aquilo não é para mim? Que aquilo muito mais me diminui do que me engrandece, que aquilo muito mais tira partes de mim do que me complementa.
Então eu vejo que esse meu trabalho com as mulheres é sobre isso, é sobre o sentir, é sobre olhar para a tua constituição, sobre quem tu é, sobre a tua história de vida e a partir daí descobrir o que é a tua liberdade, o teu centro de existência. Sabe? É esse se permitir, é usufruir de tudo que está ao nosso interior, ao nosso redor, mas mergulhar para ver o que realmente faz sentido para ti no momento de hoje. Porque nem tudo que faz sentido para ti hoje já fez ontem ou vai fazer amanhã. Nisso a gente vinha falando também da questão dos treinamentos, né? Do quanto é importante, e aí eu penso que a gente poderia abordar um pouco no sentido do conhecimento, do se conhecer, do autoconhecimento e da autoconfiança, que eu entendo que é o que resume muito esse seu trabalho também com as mulheres, partindo do ponto de que eu preciso ter a coragem para olhar para dentro. Cris, quando despertou a tua coragem? Uau! A minha coragem, ela sempre foi desperta em momentos em que eu me senti enjaulada, enclausurada, criticada. Foram nesses momentos em que eu fui realmente desafiada por pessoas que não sabiam realmente sobre quem eu era e que nem tinham essa obrigação, mas foram momentos de desequilíbrio, foram em momentos de desajustes, de desconfortos que eu realmente percebi o quanto grande eu era e o quanto existia de mundo para eu alavancar e para eu surgir, para eu ir além. Tem uma frase do Michelangelo, que foi um grande escultor na Itália, e ele fez obras em blocos de mármore gigantes, Simone. E ele esculpia aqueles blocos e nessas esculturas dele você consegue enxergar a veia. Você consegue quase que sentir a pessoa, aquela obra respirando perto de você, de tão real que é. E quando um jornalista perguntou para Michelangelo, quando ele tinha feito a obra de um anjo muito linda, Michelangelo, como que você consegue colocar tanta expressão, tanta vida numa obra que é feita de mármore? E tão gigante assim. E Michelangelo respondeu algo que tem muito a ver sobre a minha alma também. Ele disse o seguinte: vi um anjo preso dentro do bloco de mármore e esculpi até libertá-lo. Quando a gente consegue olhar para dentro e perceber a nossa grandeza, que geralmente está na nossa diferença, e a gente consegue reconhecer essa grandeza, reconhecer a nossa obra-prima que está aqui dentro e esculpir ela através de uma meta, de uma estratégia para chegar nessa meta, de uma rotina desenhada, Simone. Rotina é tudo de bom nessa vida. Quando ela é desenhada e quando ela vai te levar para aquele lugar que você realmente quer estar, que é um lugar escolhido por você, que a tua alma vibra em estar ali. E tem uma frase que eu trago muito, que tu já ouviu várias vezes, que quando você tem qualquer dúvida na tua vida, faço ou não faço, é branco ou é preto, é sim ou é não, tem uma pergunta básica que faz toda a diferença, que diz o seguinte: essa tua escolha é alma ou é ego? Cada vez que você tiver que olhar, decidir alguma coisa, te pergunta: é alma ou é ego? Ego é tudo que tu faz para ser visto, para ser aplaudido, para ser reconhecido, para ser amado, para ser abraçado e para ser escolhido, para ser aceito. Alma, Simone, é tudo que tu faz que mesmo que não esteja ninguém olhando, que não esteja ninguém por perto, ninguém aplaudindo, que ninguém saiba. Alma te arrepia a pele, te acelera o coração, muda a tua vibração, te transborda em coragem, porque aquilo é teu. E você nunca vai se arrepender das escolhas que você faz pela tua alma. E eu não me arrependo de nenhuma delas. Cris, como foi conectar com almas diferentes durante todas essas experiências com mulheres no Brasil e em mais de 50 países? Uma vez eu ouvi dizer, não sei de quem é a frase, que a melhor viagem da tua vida tu pode fazer, inclusive no jardim da tua casa. A melhor conexão, não adianta você todo dia abrir teu tapete de yoga, meditar 30 minutos por dia, fazer todos os cursos de autoconhecimento, ler todas as obras de autoajuda, se você não é capaz de se conectar com quem divide a mesa do café contigo todas as manhãs.
Então, Simone, no meu currículo eu tenho um prêmio que eu recebi das mãos do vice-presidente da ONU, que é de trabalho humanitário e voluntário, que poucas pessoas sabem que eu ganhei. Foi em 2013, onde eu realizei muitos trabalhos voluntários com mulheres na Palestina, no Egito, em vários lugares. Mulheres soropositivo, mulheres que nem o olho não mostravam, porque elas vivem num regimento onde a liberdade é por baixo da burca. E se conectar com essas mulheres me mostrou que eu tenho um pouco delas. Se conectar com essas mulheres aqui do Brasil que vivem numa situação sem estrutura, sem água potável, numa estrutura muito desumana, me mostrou que eu também tenho um pouco delas. Então, é entender que nesse feminino a gente carrega um pouco de cada mulher que já cruzou o nosso caminho. E eu só vou conseguir te tocar, eu só consigo ser quem eu sou hoje, na forma que eu me visto, na forma que eu me expresso, pela constituição da minha história. Então, se conectar com essas mulheres foi e está sendo resgatar um pouco de mim. Foi e está sendo perceber que a minha verdade termina quando começa a tua. Que às vezes o que me incomoda é tão pequeno, percebendo o desafio que você carrega todo dia e vice-versa. Percebendo que tá tudo bem acreditar numa coisa amanhã e desacreditar hoje. Esse é o movimento da alma humana. Não existe certo, não existe errado, tá tudo aqui para todo mundo aproveitar. Quem pegou o nosso planeta e colocou, que dividiu a África do Sul com o mar, com o Brasil, entendeu? Isso tudo é um olhar humano. Mas o nosso planeta é vida, é uma coisa só, e o meu coração tá conectado com as mulheres que são da África, como que tá com o teu, entendeu? É tudo uma coisa só. Então, quando a gente parte desse princípio, entender que é uma coisa só, a vibração muda também. Você aprende, você jamais vai criticar outra mulher. Você jamais vai criticar outra mulher. Muito pelo contrário, você vai ouvir e você vai acolher, né? Então, eu acho que muda tudo. Cris, e todas essas mudanças que até hoje continuam ocorrendo, isso é um processo, né? Experimenta-se e alimenta-se dele pelo resto da vida. O que elas trouxeram para você de desafios, no sentido de, para continuar vivendo isso, eu preciso mudar isso na minha rotina, em coisas que você já tinha bem estabelecido? Ele tem uma frase que diz o seguinte: há em tudo uma rachadura, e é por aí que a luz entra. O que define a luz é a existência da sombra. O que define a Cris, e todo esse sucesso da Cris, também são as minhas dificuldades. Então é muito difícil tomar decisões e abrir mão de pessoas que tu ama. Eu vindo pra cá, acabei de tomar uma decisão. Eu vou fazer mais uma viagem sozinha, de quase 30 dias. Vou pra Arábia Saudita, vou fazer o Egito, vou eu e minha mochila. Então, entra questionamento, a gente é um resultado de um padrão, né, Simone? Entra questionamento, meu Deus, mas eu tô sendo uma boa mãe, tenho 4 filhos, né? Tenho neta, a Isis. Eu tenho um marido, como que ele se sente, não somente perante ele, mas perante um grupo de amigos. Então tem esse desafio entre o que eu sinto e o que uma sociedade sente. A gente sempre vai ser o resultado de um produto. Mas aí volta aquela pergunta, né? Por que eu tô aqui? Por que eu existo? Se a minha alma pede, por que todo mundo tem que entender se é eu que tô vivendo isso? Então é o desafio de se afastar de pessoas que tu ama, e não conseguir nem dar uma explicação para elas, porque às vezes eu não sei o que me explicar para mim mesma. É o desafio do meu corpo físico, porque nem em todo o país eu consigo comer do jeito que eu quero, então eu engordo, eu emagreço, né? É o desafio de se manter num grupo de amigos, porque as coisas acontecem e eu não estou. É o desafio de cada vez que eu chego na minha casa não tá do jeito que eu quero. E eu sou virginiana, eu adoro tudo organizado. Então, assim, são vários desafios. É o desafio de falar com a minha mãe, né? Eu tinha o meu avô que cada vez que eu ia viajar, ele dizia, pelo amor de Deus, se cuida. É a responsabilidade, né? Eu tô indo lá pra Arábia Saudita.
E aí eu me pergunto por que a minha alma me quer na Arábia Saudita, porque não é ego, é alma. É um dos países que mais tem essa questão da mulher, que tem mais essa, né? Porque lá... Então, eu acredito que nem tudo tem resposta. E talvez que as respostas, elas não chegam agora, elas vão chegar lá na frente. Nem tudo eu preciso entender. Né? Eu vejo que é muito sobre isso, sabe, Simone? Eu vejo que é muito sobre o sentir. Sabe a alquimia? É sobre a alquimia. O que está acontecendo aqui dentro desse corpo quando eu tô falando? Né? Por que gerou emoção? Por que eu tô chorando? Por que isso tá me dando raiva? E aí, eu queria até fazer um parênteses, né? A gente tem as nossas emoções vistas como emoções ruins, né? Emoção a gente não escolhe, emoção a gente acolhe. A raiva é uma das principais emoções para o ser humano, porque é no momento de raiva que tu dá o passo que a coragem aparece. A tristeza é uma das melhores emoções, porque mostra o que realmente você quer por perto, mostra o que te preenche. Sabe, o medo te mostra o que está faltando você estruturar para você chegar onde você quer. Eu sou convidada, sei lá, para um grande projeto, eu tô morrendo de medo. Olha para o que esse medo quer te falar, acolhe esse medo. O que falta? Você melhorar teu vocabulário? Você criar práticas e estratégias para oferecer para aquele público que vai te ouvir? Então, olhar para essas emoções, Simone, é tudo de bom. Só que a gente só quer o quê? O amor, a felicidade, a tranquilidade, o conforto, que é incrível, mas que te leva para onde? Para lugares que tu já conhece. Será que a gente está se negando a pensar? Com certeza. Estamos nos negando a pensar, porque o pensar... Olha só, uma vez eu disse o seguinte, que a responsabilidade... Tem uma frase que diz assim, adoro frases, né? Tem uma frase que diz assim, asas, quando não voam, pesam sobre as costas. E quando elas pesam sobre as costas, elas vão te jogar para frente, vão te pesar, vai ser mais demorado o passo. Então, asas quando não voam, pesam sobre as costas. Então, é muito mais fácil eu me privar do que eu dar o próximo passo. É muito mais fácil eu aceitar do que eu ir. Porque você estava comparando essa questão das emoções. E aí me veio isso, porque um processo de solitude, por exemplo, você vai estar refletindo sobre as suas próprias emoções, tentando entender a raiva, o medo, a tristeza, né? E dificilmente, num processo de grande alegria, de êxtase, de entusiasmo, você vai ter esse momento reflexivo. Logo me veio o seguinte, a gente está com medo de pensar. Sim, Simone. Por que a gente tem medo de pensar? Porque a gente vai ter resposta. E quando você tiver uma resposta, cada vez que você for para o caminho que tu sabe que não é o melhor caminho para você, você vai se cobrar, entendeu? Então, quando eu penso, eu tenho uma resposta. Logo, eu sei o que é certo, o que é bom, o que é correto, né? E aí vamos trazer a palavra disciplina. Cada vez que eu abrir uma lata de Coca-Cola para tomar, se eu estou buscando uma vida saudável, entendeu? A minha responsabilidade vai bater na minha porta e vai dizer, o que você está fazendo? A Coca-Cola te aproxima do destino final que você quer chegar ou te afasta? Então, se autoconhecer, se perguntar e ter resposta, se dá, ao mesmo tempo, te entrega uma responsabilidade, que é o quê? Que cada vez que tu se desvirtuar do teu caminho, você vai se cobrar. E aí tem uma coisa seguinte, que a gente fala sobre emoções. Quem tem depressão é excesso de passado. Quem tem ansiedade é excesso de futuro. A cura está no presente. Presença, estado de presença. E parece tão clichê, Simone, mas é tão profundo. Porque é somente na presença que eu vou olhar para dentro, é somente na presença que eu vou me escutar, que eu vou me interrogar, que eu vou conseguir ouvir as minhas respostas. Então, quando eu falo para ti, eu fui para Santiago de Compostela, fiquei quase 30 dias caminhando, agora estou indo para a Arábia Saudita, Egito, sei lá, vou ficar quase mais 30 dias caminhando. Sozinha, sei lá, 80% do tempo, porque eu adoro gente. Quanta coisa vai acontecer comigo mesma? Entendeu? Quanta resposta eu vou ter. E assim, como que eu vou lidar com as respostas que vão chegar até mim? Cris, e depois de uma experiência profunda dessas, como volta a Cris
Como volta a pessoa para o convívio dos seus? Como é a... Porque ocorre ali uma transformação, ocorre um entendimento e certamente muito benéfico para todos, né? Como volta ao convívio? Com mais dificuldades, com mais desafios, com mais mudanças e com mais transformações. Porque a gente não volta mesmo, eu não vou voltar mesmo aqui do podcast, né? Então, assim, quando você abre um leque para se olhar, para se autoconhecer, você nunca vai ser a mesma pessoa. E que bom que você não é a mesma pessoa. Que bom que mudamos de ideia. Né? Imagina, Simone, se você fosse a mesma de quando eu te conheci, sei lá, 7, 10 anos atrás. Então, assim, ontem eu tive uma experiência muito bacana, porque eu fui na associação comercial da minha cidade e eu fui como estou hoje, de rasteirinha, uma roupa mais despojada, né? O meu cabelo do jeito que eu gosto e tal. E tinha um grupinho de mulheres empresárias, elas ficaram me olhando e de repente elas me chamaram e falaram assim: Meu Deus, a gente quer ser como você, porque você tá fazendo 50 anos esse ano e você tá desse jeitão. Eu disse: Gurias, tudo é fase, é ciclo e é momento. Eu já tive a minha fase de usar salto alto. Eu já tive a minha fase que se eu não tivesse com a minha unha feita, eu não me sentiria tão bem. Hoje eu tô aqui, eu fiz a minha unha 20 dias atrás. Entendeu? Então, assim, são ciclos e momentos. Quando tu fala em autoconhecimento, Simone, que foi uma pergunta que você fez pra mim nessa salinha aqui do lado, né? Como se autoconhecer? Posso roubar a tua pergunta? Pode. Faz a pergunta pra mim. Então, a pergunta que eu ia fazer para a Cris seria aquela pessoa que nos acompanha e talvez ainda não tenha parado para pensar nisso, mas entenda que é importante, que precisa passar por um processo, que precisa se entender, que quer se desafiar a se compreender, né? É certamente uma das coisas mais difíceis que nós temos como missão, porque dói pensar sobre nós, né? Dói nos entender. E eu queria que você falasse, Cris, sobre por onde começar quando eu quero olhar para dentro. Então, o nosso cérebro é mais ou menos tipo inteligência artificial. Tem todas as respostas, né? E eu acho que é até um pouco mais acelerado, assim, porque é uma loucura. Se a gente for olhar só para os nossos pensamentos, para as nossas perguntas, para os nossos questionamentos e para as nossas respostas, é o princípio do caminho. Aí, a partir disso, para onde eu vou? Existem muitas ferramentas no mundo, né, Simone? Eu começaria como? Por onde? Primeiro, olhando para o meu DNA. Investigando a minha família, as mulheres da minha família, as pessoas que me geraram, o sangue que corre aqui dentro, quais são os talentos que residem, quais são as histórias que estão impregnadas aqui dentro, quais são os desejos não realizados, quais são os sucessos concretizados. Eu começaria olhando para o DNA. Depois eu iria para o meu mapa astral. Tem a Revolução Solar e tem o mapa astral. O dia que eu nasci, o alinhamento dos planetas, né? Então, por exemplo, eu sou virgem, com lua em leão, com ascendente em peixes. Isso fala muito sobre mim. Depois eu iria para os meus setênios, né? Que é o que a antroposofia fala, que de 7 em 7 anos nós mudamos. Nós temos crises existenciais de 7 em 7 anos. Por que a mulher nos 40 anos corta cabelo, vira fitness, vira maratonista, se separa, tatua o corpo? Por quê? Isso tem uma explicação, tá lá ligada à crise dela. Então eu iria investigar o meu setênio, eu, Cristiana da Luz, os 50 anos, em qual setênio eu estou e o que os setênios falam sobre essa crise. Vou me conhecer um pouquinho mais aqui. Entendeu? Eu iria também fazer, para saber quem eu sou hoje, todos os exames lá de sangue, de hormônio, principalmente quando se refere à mulher. Entendeu? Porque eu já fui para terapia há uns anos atrás, achando que, poxa, eu estava deprimida, mas não estava entendendo aquilo, e de repente eu fui fazer um exame de sangue e vi que a minha vitamina B12 e vitamina D estava num nível que a pessoa que me atendeu disse: Cris, como que você levanta da cama todos os dias? Então, saber o meu nível hormonal também é autoconhecimento. Eu iria também lá para o meu hormônio da felicidade, que é o quê? Saber o que me atira, o que me faz mergulhar, o que me dá potência, o que me dá velocidade, o que me dá ira para conseguir aquilo que eu quero. Entende, Simone? Então, tem MBTI, tem o Eneagrama.
eu iria para todas essas ferramentas que ajudam a me aproximar sobre quem eu sou. E aí tem uma meditação, e aí tem leitura, e aí tem que a gente é o resultado das pessoas que a gente convive. Então, se eu olhar para as pessoas que eu mais convivo, elas falam sobre quem eu sou, né? Hoje, a Cristiana da Luz que está aqui na tua frente não é a mesma 7 anos atrás. Hoje a Cris está mais tatuada, né? A Cris está mais despojada, a Cris tem um vocabulário diferente. Por quê? Né? Sobre os países que eu ando, sim, é sobre as pessoas principalmente que eu convivo. Então, não vai existir alguém totalmente fitness, tatuado, vegano, convivendo, por exemplo, com 5 pessoas que seguem uma rotina totalmente diferente. E que não pratica atividade física, e que não bebe água, entendeu? E que não toma shot matinal. Entende? Não casa. Agora, claro, a gente é o resultado das 5 pessoas que a gente mais convive, mas também do olhar que a gente tem, né? E aí existem, nossa, quantas teorias também que mostram, por exemplo, o quadro de visão, onde eu quero chegar, o que eu quero ser, né? É já se vestir hoje da forma que eu quero estar lá na frente. Então, olhar para onde a gente quer chegar também é sobre quem a gente é hoje. Também fala sobre a expectativa do que eu preciso fazer, porque quem eu sou hoje, profissional, pessoal, espiritual, fisicamente, é um resultado de todo o conhecimento e de tudo que eu vivi até hoje. O que eu sei, o que eu fiz me trouxe aqui. O passo a mais, eu vou precisar de um conhecimento a mais. Eu vou precisar de uma dedicação a mais, eu vou precisar de uma disciplina a mais. Não sei se faz sentido pra ti, Simone. Sim, estou viajando com você. Ai, que bom. Tá na hora, né, Simone? Vamos pra Índia, pro Egito, Turquia, Grécia, sei lá. Escolhe o lugar que eu te levo. No sentido literal da palavra, é uma viagem para dentro. Total. Olha só, quando eu ganhei o prêmio do Sebrae em 2008, que eu recebi lá das mãos do Zeca Camargo, que eu sempre conto essa história, eu ganhei um treinamento caríssimo. E eu fui fazer esse treinamento. Eu tinha, na época, Liberty Escola de Idiomas. Eu tinha 519 alunos. E nesse treinamento do Sebrae, tinha Sebrae e tal, que era maravilhoso, eu olhava para tudo aquilo e eu pensava, meu Deus, eu não conseguia mais sentir inspiração a criar mais nada para minha escola. E aí eu cheguei pro moço que estava dando treinamento e disse, olha, eu amei, você é maravilhoso. Tu tem uma energia incrível, era mega gato também. Eu disse, só que é o seguinte, não tá rolando, não tô inspirada, não quero fazer isso aqui. Já cheguei no auge da minha escola, já consegui tudo que eu ostentava, não quero mais. Ele disse, Cris, você não vai perder esse curso por nada. Eu disse, então, eu só volto aqui depois do meio-dia se eu puder criar alguma coisa nova, porque eu tenho isso no meu DNA, eu adoro criar coisas diferentes. E aí, pra fora, era lá em Florianópolis, pra fora do prédio, tinha um riachinho assim, umas árvores, e aí, como eu tenho meu pai no DNA, tirei meu sapato, pisei lá, peguei umas coisas pra comer, e me fez 2 perguntas. Primeira pergunta, o que eu mais quero nessa vida? O que eu, Cristiana da Luz, mais quero nessa vida é conhecer o mundo. A segunda pergunta, para conhecer o mundo, o que eu preciso? Uma agência de viagens. Aí tu voltou lá e começou um novo negócio. Aí eu voltei lá e disse, já tenho, eu vou criar a minha agência de viagens. Né? Então, é sobre isso, Simone. Entendeu a importância de se perguntar? Agora, eu tive a resposta. O que eu vou fazer com ela? Na resposta que eu tive, eu sabia que a escola eu não queria mais. Não é porque a escola não era legal, é só porque eu não queria mais e tá tudo bem não querer mais. O meu avô iniciou a vida na Volkswagen e finalizou. Perfeito, maravilhoso, ele tinha orgulho. Eu guardo até hoje a caneta e o PIN dele, da Volkswagen. O meu avô renovou a carteira aos 86 anos de idade, tá comigo a carteira dele, porque essa coragem, quando eu falo que se autoconhecer é olhar pro teu DNA e pra tua família, é sobre isso, é essa coragem que eu quero ter. Entendeu? Agora, quando eu sei, quando eu tenho todas essas respostas, o que eu faço com isso? Aí vem a responsabilidade. Porque se eu tiver tudo isso como resposta e não fazer nada alinhado com o que eu sinto na prática, aí vem o quê? Vai gerar depressão, ansiedade, frustração. E vai machucar você e quem convive contigo. Com certeza. Arrematou a pergunta, Cristiano.
Você arremata nas perguntas, eu tento responder. E falando nessa questão do primeiro passo da mulher, que foi o que nos levou a tudo isso e a olhar para a questão da viagem, hoje, Cristiana, de que forma você se conecta e possibilita essas experiências às mulheres? Então, eu estou numa reestruturação, Simone, do meu trabalho, porque estou numa reestruturação interna comigo mesma. Isso é maravilhoso, porque a gente só dá o que a gente tem, você entendeu? Então, assim, hoje eu entrego a minha experiência para as mulheres através das minhas palestras, que já posso te dizer que vem palestra diferente, que já está praticamente finalizada. Eu entrego esse meu sentir através dos workshops, de vários formatos. Mas eu coloquei, olha que incrível isso, eu coloquei até junho de 2025 como experimento. Então, Iporã do Oeste está no meu experimento hoje e amanhã, entendeu? Por quê? Porque a gente quer tudo muito pronto. E o líder é aquele que tá lá na floresta, estão cortando as árvores. O líder é aquele que sobe na árvore mais alta, olha ao redor e diz: voltamos porque estamos na floresta errada. Então, tem uma lei dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes que diz assim: um dos hábitos, afine os instrumentos. A gente só quer ter o machado na mão e poder cortar tudo que vem pela nossa frente e poder entregar e poder fazer o projeto e poder concretizar. A gente não quer parar para olhar, para afinar o nosso instrumento. Então é tempo de olhar para o instrumento. Isso aí, o meu tempo agora, até junho de 2025, é afinar os meus instrumentos, é olhar para o que eu aplico, é melhorar os processos. Eu estou numa fase de transição. E, logicamente, que quem vai estar comigo vai estar transitando ao meu lado. Aí, depois da metade do ano, não sei como vai ser. Depois você vem de novo e conta de novo. Aí vão ter outras experiências, então, porque caminhar, ficar quase 30 dias viajando agora no deserto, né, olhando para isso tudo, me questionando, né, e os meus questionamentos, ele vem para o que eu entrego aqui em Iporã, o que eu entrego lá, realizei vários trabalhos em Minas Gerais, o que eu entrego lá, mas também o que eu entrego dentro da minha casa. Eu tenho 3 filhas mulheres, né, então, como que eu entrego isso, né, como que eu me conecto? A minha essência, ela vai ser a mesma em todas elas, mas a forma de entregar ela precisa ser diferente, porque nós mulheres, quando nos damos muito bem no profissional, é muito fácil usar essa máscara e ser profissional dentro de casa, né? Eu lembro da entrevista de uma pessoa que eu não sei quem foi, que me disse assim, eu chegava em casa e eu queria dar ordem, eu queria fazer tudo, eu disse, nossa, eu sou igual? Porque você conhecer e entender também a nossa sombra. Eu sou uma mulher genial? Sim, eu me acho, mas eu sou extremamente controladora e eu preciso lidar com isso. Eu gosto de dar ordem para todo mundo e eu preciso lidar com isso, porque às vezes não é que o meu marido não me ajuda, né? Porque primeiro que ele não me ajuda, ele faz a parte dele, mas não é que ele não está fazendo, é porque eu sou tão crítica que ele desiste de fazer, porque eu sempre acho que aquilo nunca está perfeito. Então, assim, é uma inconstância, um movimento muito grande dentro de mim também ao mesmo tempo, né? E o maior laboratório é a nossa casa, Simone. Para tudo. Nosso maior experimento fica dentro das 4 paredes da nossa casa. Porque é lá que a gente tira a nossa máscara, é lá que a gente expõe a nossa sombra. E que legal, né? Porque se nós não tiver nenhum espaço que a gente possa ser aquilo que a gente está sentindo no momento. E se a gente não tiver a segurança de ser quem a gente é lá, não haverá de ter em lugar nenhum. Começa aqui dentro, né? O que eu tô sentindo, como eu tô acolhendo isso tudo, como que eu tô experimentando, né? Não se cobrar demais. Então, esse autocontrole, essa liderança, isso tudo, Simone, eu faço comigo mesma. Então, de vez em quando, eu preciso olhar pra mim mesma e dizer, calma, Cris, tá tudo bem, tá tudo certo? Sabe? Eu errei, eu precisei errar pra aprender, eu tive um acidente de cavalo há poucos dias, né? Eu bati fortemente a minha cabeça e eu tive várias intuições e eu não escutei. Então, assim, tudo isso,
Nossa, o universo é muito inteligente, só que a gente não escuta, a gente não olha, a gente não ouve. Eu tô contando uma coisa pra ti, mais me importando sobre o que eu tô contando. Você tá me contando uma coisa, eu tô mais me importando com a resposta que eu vou te dar do que propriamente o que você tá falando. Não é nenhuma escuta ativa. Então, quando eu começo a entender o valor da minha liberdade, o valor do meu autoconhecer, eu vou conseguir possibilitar isso pra ti também. E que maravilhoso isso, Cris. E que você tenha percebido isso também enquanto nos acompanha. Esse episódio de hoje é o último do especial do Mês das Mulheres, né, aqui do UnaCast. E ter você participando dele para nós, né, é algo muito especial. E de uma forma mais especial ainda, levando essa mensagem, levando essa palavra para as mulheres. E gostaria que você finalizasse, então, deixando também a sua mensagem para as mulheres de forma especial pelo mês de março. É bem difícil, né? Concretizar numa mensagem. Mas vou até olhar para as mulheres. Eu diria para cada uma de nós que é muito desafiador ser quem a gente é, e por isso que é incrível ser quem a gente é. E que é algo muito grandioso para que a gente dê conta de todas essas demandas, esses sentimentos, essas percepções, essa expectativa que a gente cria sobre a nossa vida, sobre o que a gente quer dar conta, sobre os nossos filhos. Algo que estrutura muito isso, tudo, é a nossa intimidade com Deus. Então, a nossa espiritualidade, que ela não vem através de uma imagem, através de uma religião, através de um templo, ela se fortalece com isso tudo, mas ela vem através da tua fala íntima, né, com esse universo, com Deus, com o que tu acredita, então fortalecer a nossa fé, voltar a trabalhar o nosso feminino, né, a sentir os nossos ciclos, o nosso ciclo menstrual. A gente quase não fala sobre isso, a gente praticamente não fala mais sobre a menopausa. Agora está vindo uma onda sobre isso, mas a gente esquece. Olhar um pouco mais para o jardim da nossa casa para ver se a gente tem lá um chá de hortelã para poder colher e preparar para quem a gente ama. Abrir a janela da nossa cozinha e mesmo que seja num copo, desse bem simplesinho que a gente tenha lá, conseguir colocar uma flor, colocar uma plantinha verde, perfumar a nossa casa, deixar a casa com cheiro de bolo, sabe? Tem uma frase muito linda que está no Alcorão, que está na Bíblia, que está no Bhagavad Gita, que é dos hindus, que está na Torá, que é dos judeus, que diz assim, Simone, em traduções diferentes: a mulher sábia, ela estrutura a sua casa, a tola a destrói. Então, é conseguir olhar, apesar de todas essas manipulações externas, olhar para dentro da nossa casa, sabe? E trazer o que é só genuíno da mulher, o que homem nenhum vai entregar. Porque tem uma coisa chamada estrutura. Uma palmeira é uma palmeira, uma pedra é uma pedra, uma flor é uma flor, um gato é um gato, um leão é um leão, uma mulher é uma mulher, um homem é um homem. A gente não é igual. Enquanto a gente quiser, não é paridade aqui em ser igual, a gente precisa estar na mesma linha de saída, de largada, mas com as nossas diferenças possibilitadas nesse caminho. Então é trazer esse feminino, é trazer esse sentir. A gente estava brincando aqui antes, passar o óleo de coco na pele, se permitir lavar o cabelo. Eu só uso shampoo seda, aquele tubo verde no meu cabelo e tá tudo certo. Sabe, se permitir dormir um pouquinho até mais tarde, se permitir fazer uma caminhada na segunda-feira, em vez de querer estar lá dentro do escritório, se eu tenho essa possibilidade, sair para fora da minha casa, deitar lá no chão, convidar meus filhos e olhar, contemplar as estrelas. É sobre isso. É sobre isso e a gente tá esquecendo disso. É pisar no chão, é respirar. Simone, a gente... Sabe, eu ouvi esse som. É isso, é genuíno da alma humana. Então eu vejo que o recado para nós mulheres é sobre isso. É para a gente voltar para nossa essência, que começa no nosso corpo, se expande na nossa casa e depois vai lá para fora. Uma inexplicável gratidão
por este e por todos os outros momentos, pelos que já foram e pelos que com certeza ainda virão, que possamos compartilhar e aprender e ensinar de forma mútua por muitas vezes. Amém, Simone. E te desejo, assim, que toda essa coragem, né? Eu não conheço nada da tua vida pessoal, mas que essa coragem que eu vejo nessa Simone há tantos anos, de ajudar numa concretização de uma sede, de ajudar nos projetos, de ajudar em tanta coisa que ela reverbere dentro de ti. Em tudo aquilo que, nesse teu setênio que eu sei que tá por aí também, tá despertando e que você consiga realmente se lapidar, como diz Michelangelo, sabe? Entender o que você realmente quer viver e ter coragem o suficiente para viver isso. E quando não for suficiente essa coragem, pedir ajuda, sabe? É ligar e dizer, Cris, estou vivendo isso. Você já passou por isso? Sabe? Isso se chama modelagem, é pedir ajuda para quem já chegou lá onde eu quero chegar. Então, te desejo muito sucesso, porque olha só, tu é incrível. E esse teu olhar conecta mais do que qualquer podcast. Pode ter certeza. Te amo muito, sim. Te adoro. Cris. Obrigada a você também que nos acompanhou em mais este episódio. Finalizo emocionada hoje, especialmente. Foram entrevistas incríveis durante o mês de março. Trouxemos aqui a Maria Gladys e a Vanessa, que falaram de uma forma tão linda sobre uma jornada de empreendedorismo em família. Também a Aline, né, que falou sobre a busca constante por algo que ela percebe além e que ela busca além. Trouxemos também a Tássia, né, que falou sobre a fé, que falou sobre a espiritualidade. A Cristiana hoje falando sobre o se sentir mulher. Então, que nós possamos, sim, mulheres, estar cada vez olhando de uma forma mais genuína uma para a outra, né? Nos conectando e não disputando espaços, olhando para nós e nos fortalecendo, porque é isso que nos possibilita o verdadeiro desenvolvimento. E o desenvolvimento, eu não estou falando profissional, é de olhar para aquela amiga e perceber que ela precisa tomar um chimarrão contigo, de pedir se alguém do teu trabalho gostaria de uma xícara de chá, ou gostaria de conversar um pouquinho naquele dia, entender que tem fases que talvez seja bom oferecer um chocolate, e ser gentil com quem está ali do teu lado. Isso sim faz de nós grandes líderes. E nós, por natureza, o somos como mulheres, mas que não esperemos ser somente em espaços de trabalho, que possamos ser também no dia a dia, especialmente com os nossos e com as nossas que convivem conosco de perto, e não esqueçamos dessas coisas todas que a Cris trouxe sobre a essência, então, feminina. Muito obrigada também, Ed e Luan, que estão aqui conosco. Hoje também o nosso convidado especial, que é o Marcelo. Muito obrigada, Marcelo, por estar aqui. Obrigada também a Cris, que com toda a sua sensibilidade, a Cris e a Daia sempre colaboram aqui com o nosso espaço e deixam ele lindo para quem vem aqui estar conosco. A Jamile também, que olha para a recepção e pensa ela com carinho para nossos convidados. Então, são mulheres também que estão aqui pensando para que todos nós tenhamos uma incrível experiência. Muito obrigada a você que nos acompanhou.